Sejam todos bem-vindos ao canal da Metal Sul e hoje a gente vai mostrar mais um mezanino K-West para vocês. Quero convidar para vocês virem conhecer um pouquinho mais. Aqui então a gente tem o mezanino modelo K-West, né? K-West porque ele é inspirado então na cidade de Key West, na Flórida, na verdade na estrada que leva de Miami a Key West, onde tem muitas treliças de uma antiga ponte que tinha naquela cidade, né? Então aqui ele é totalmente inspirado porque ele tem todo esse formato de treliça do mezanino. Então a gente tem aqui mezanino em dois módulos, sendo a totalidade dele nessa parte frontal de 12 metros, né? Então toda essa extensão você encontra ele com 12 metros e na profundidade a gente tem 5 metros de profundidade. Aqui nessa parte frontal a gente trabalhou com um sistema de 3 pilares metálicos fixados e mais 3 pilares na parte dos fundos do mezanino. Então você pode observar nessa parte frontal que a gente tem as treliças metálicas aqui com altura de 35 centímetros, tá? Com o seu travamento adequado e principalmente direcionado para travar as treliças de apoio da Chapool, que são as treliças internas. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, iniciando no pilar, vamos iniciar nesse pilar aqui do fundo, Sandro, para mim mostrar para o pessoal como que é feita a fixação da base desse mezanino. Então a gente tem aqui na parte inferior uma chapa quadrada, tá? Onde a gente consegue então fazer a fixação, a furação no seu piso com um parafuso parabolt e a partir dele então sobe o pilar. Aqui nessa situação a gente utilizou um perfil U duplo, tá? Mas tem a dimensão de 100 por 100 centímetros e a gente tem nessa parte superior o sistema de berço para fixação das treliças. Então você pode observar nessa lateral aqui o berço maior, o berço de 35 centímetros, e na outra lateral o berço menor, que nesse caso a gente trabalhou com 25 centímetros para ser a viga de sustentação da Chapool do mezanino. Então a partir dos 4 pilares ele sobe esses pilares até a parte superior, é fixado nos berços que tem as terças laterais, as treliças laterais e as treliças de apoio da Chapool. Então aqui você pode observar que a gente tem uma treliça maior de 35 centímetros, que é a treliça que faz o apoio das demais treliças menores, que são as que apoiam a chapa. Então normalmente a gente trabalha essas treliças de apoio de chapa a cada 1,25 m, tá? Porque é o dimensionamento ideal para ter sempre 3 apoios por Chapool e aí sim então a gente faz a aplicação da Chapool de cima para baixo. Então a gente tem essa fixação passando e se até você conseguir filmar, Sandro, dentro de um perfil desse que tem os parafusos ali da fixação da Chapool de cima para baixo, fica nessa parte inferior. Agora eu já quero mostrar para vocês a parte da escada metálica desse mezanino. A gente trabalhou com uma escada metálica padrão bombeiro, né? E para ela ficar dentro dessa normatização e principalmente dentro da acessibilidade que o cliente precisava, a gente trabalhou com um formato em L. Então ela sobe esse primeiro lance, tem um patamar, depois sobe o segundo lance e tem mais um patamar que é o patamar de acesso para o mezanino. Perfil lateral dessa escada a gente trabalhou então no estilo industrial, um perfil U enrijecido com a boca virada para fora, né? Então para ele ficar com esse acabamento e principalmente ter um ótimo custo-benefício dentro da obra e dentro a gente trabalhou então com o degrau em chapa xadrez no formato Z, também para trazer essa formatação com um espaço reduzido entre degraus. Então a gente procura sempre deixar menos do que 11 centímetros, que é o vão máximo autorizado pelo bombeiro. Então a gente faz o primeiro lance subindo aqui com uma virada metálica, o degrau e daí propriamente lá a gente fecha o nosso Z para fechar esse vão reduzido dentro entre um degrau e outro. E além da escada metálica, então a gente tem também aqui o guarda-corpo metálico, tá? Também padronizado formato bombeiro, 1,10 m de altura, com travessas com espaçamento máximo a cada 11 centímetros e corrimão a 92 centímetros de altura. Além de você ter essa condição aqui do guarda-corpo, a gente se preocupa sempre em deixar um vão de escada de 1,20 m, que também é normatizado pelos bombeiros aí como uma forma adequada para você ter tanto a escada quanto o vão entre guarda-corpos. Então aqui a gente tem os degraus livre 1,20 m, mais os perfis de 5 centímetros de cada lado, a escada acabada fica com 1,30 m e interna então fica com 1,20 m livre em toda essa escada. Aqui a gente está no patamar intermediário da escada e eu quero mostrar para vocês a fixação da Chapool e como que é feita a fixação da treliça. Então a gente tem aqui o pilar metálico nessa lateral,
onde tem o berço metálico, e aqui a gente trabalha então com um sistema de fixação através de parafusos, tá? Parafusos sextavados. E a partir dele então corre toda essa treliça metálica e na parte superior é fixado a chapa wall. Então essa chapa wall é uma chapa para 500 kg por metro quadrado, aqui ela tem 40 milímetros de espessura, e aqui a gente trabalha então sempre em cada ponto de apoio, a cada treliça, com 4 parafusos. Se conseguir, sendo filmar na parte superior aqui, a gente tem então aqui os parafusos. Em cada ponto de apoio, então, são colocados 4 parafusos, e esses parafusos são os parafusos especiais, porque eles são autobrocante, que no caso ele faz a furação da chapa e faz a furação metálica, e ele também é auto-escarificante, para que ele fique nivelado aqui com o mesmo nível da chapa, e posteriormente você possa fazer um tratamento de impermeabilização, fazer e aplicar uma argamassa, talvez uma argamassa C3, e daí depois colocar o seu piso, então ele não iria interferir, não fica aquele parafuso ressaltado para cima. E mais um ponto interessante de mostrar aqui é a nossa junta de dilatação. Então, entre uma chapa e outra, com o esquentar e o esfriar do nosso dia a dia devido à temperatura, ele tem uma variação de medida dessa chapa, e a gente precisa então fazer uma junta de dilatação para que quando ele trabalhe ele tenha essa contração ou então a expansão da chapa e ela não fique encavalando uma na outra. Então aqui a gente faz essa junta de dilatação com silicone ou um material adesivo para realmente ser maleável e ter essa dilatação na chapa. E aqui então a gente tem toda a extensão superior do nosso mezanino. Como eu falei lá embaixo, a gente tem então aqui 12 metros nessa parte frontal e profundidade 5 metros. E aqui a gente trabalha então com as chapas na medida sempre de 1,20 m de largura por 2,50 m. A gente trabalha com essa chapa porque aqui tem melhor aproveitamento em relação à capacidade de carga e melhor dimensionamento dos materiais. Então, se você conseguir observar, cada uma dessa modulação é sempre feita através da medida das placas. Então a gente sempre vai trabalhar na extensão total a cada 1,25 m, com treliças na parte inferior, e aqui a gente então solta as chapas e é feita posteriormente toda essa junta de dilatação, igual a gente comentou anteriormente. Sandro, se você quiser aproximar um pouquinho aqui, que eu acho que é bem interessante mostrar como é feita essa junta de dilatação nas emendas. Então aqui também você pode ter uma pequena variaçãozinha entre as chapas, porque por mais que ela seja o mais precisa possível, a própria estrutura metálica tem uma variação, a própria chapa tem uma variação, então pode ser que ela fique ressaltada um pouquinho uma em relação à outra. Então a gente sempre recomenda que antes de você fazer uma aplicação de um piso cerâmico, um piso de porcelanato, que você faça então uma sobreposição em cima aqui de uma argamassa C3 ou algum outro material, que você faça esse nivelamento de todo o piso. E a partir daí sim, você pode colocar o piso que você quiser, que pode ser porcelanato, pode ser piso cerâmico, pode ser piso vinílico, laminado, então tem essa capacidade de absorver esse tipo de piso dentro do mezanino. Aqui eu quero mostrar para vocês a possibilidade de você passar e fazer recortes na chapa wall. A gente tem que fazer sim uma estruturação metálica na parte inferior, mas em muitos casos acontece igual aqui. Nessa situação a gente está passando aqui com uma eletrocalha, uma tubulação aqui, então precisa muitas vezes fazer esse recorte, e existe essa possibilidade tanto para a situação de eletrocalha como essa, quanto para uma situação quando você tem uma treliça metálica ou qualquer adereço que você precise passar no meio do teu piso metálico. Nessa situação até você consegue observar um pouquinho melhor, sendo se você conseguir filmar por aqui, ó, ele tem então a chapa wall, e embaixo a gente fez mais uma estruturação metálica para fazer apoio para esse recorte que foi feito. Então sempre quando for fazer algum recorte tem que fazer essa estruturação metálica, mas é possível, e por isso que o mezanino também é tão versátil em obras que já existem, que já tem acessórios, que já tem vigas ou pilares como esse aqui, como eletrocalhas eu mostrei para vocês ali. Eu quero que vocês vejam os melhores trechos que a gente fez. Então a gente fez microfilmagens de todo o espaço, eu vou deixar logo na sequência aqui para vocês, mas antes disso eu quero pedir para vocês, se vocês têm interesse em comprar ou orçar um mezanino igual esse para a empresa, para casa, para a loja de vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, acesse e com certeza vai ser um prazer atender vocês. Eu fico por aqui, mas fique então com os trechos dos melhores momentos da gravação desse mezanino.
Música